Olá, irmãos. Voltando a esse momento que nós temos esse encontro diário, digamos assim, esse encontro que começou com algumas postagens de mensagens desde o dia em que nós começamos essa quarentena. Na verdade, eu me recordo que a primeira das mensagens que tenho postado diariamente foi no dia 22 de abril. Imagine só, 22 de abril de 2020, tanto na parte da manhã quanto da noite, assim demos início a uma série de postagens de mensagens. Naquela ocasião, naquele início, foram diversos textos, mas de um tempo para cá, Deus colocou no meu coração esse desafio de compartilhar com vocês a leitura de fragmentos dos Salmos, mas objetivando apresentar algumas das mensagens, algumas das lições de aprendizado que nesses textos nós encontramos. E tem sido uma experiência muito saudável, muito importante para mim e eu creio que para você também. Como os salmos têm um número definido de textos, então a gente já sabe que quando ele vai terminar. Começamos com o salmo primeiro e pretendemos, com a graça e bondade de Deus, seguir até o último salmo, que é o 150. O que virá depois, eu creio que antes do final dos salmos, Deus vai nos apresentar um outro projeto, um outro desafio. Mas eu creio que esse é um dos bons resultados, se assim eu posso me expressar, da quarentena. A quarentena trouxe muitos prejuízos. O isolamento, o distanciamento, a interrupção dos estudos presencial, a dificuldade do deslocamento, as condições mínimas para você, as razões mínimas para sair, que é a farmácia, que é o supermercado, que loja de material de construção, de pet shop. Então, houve muito prejuízo, isso é verdade, não podemos negar. Alguns não esperam, como eu, para que essa fase passe logo. Mas, em contrapartida, a gente está tirando muitas lições, como a valorização da família, como a importância do relacionamento familiar entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, a valorização daquelas pessoas que faziam parte da nossa vida e a gente não dava importância, como o avô, como a avó, aquele irmão distante, o tio, a tia, o primo, o sogro, a sogra, o genro, a nora. Então, digamos assim, a ausência dessas pessoas estão realmente ficando em evidência e certamente após a quarentena nós vamos aproveitar. A gente vai realmente renovar a questão dos relacionamentos. Mas tem um detalhe, aqui já é uma palavra para todos nós. Quando a quarentena terminar, voltaremos a fazer o que antes estávamos impedidos. Mas vamos assumir o propósito com Deus de quando a quarentena terminar, vamos manter as coisas boas que aprendemos a fazer, como o que estamos fazendo agora, que é a leitura diária da palavra de Deus, como a relação familiar, esse tempo agradável, ainda que será menor em função das demandas, dos estudos, trabalho, mas que a gente venha valorizar ou manter realmente aquilo que estamos aprendendo de valor. E um dos compromissos meus após a quarentena é continuar divulgando a palavra de Deus realmente através das redes sociais. É claro que os cultos terão uma outra performance, terão uma outra divulgação pelas redes sociais, mas eu creio que a gente está aprendendo a espalhar a palavra de Deus de uma maneira muito criativa. Mas voltando aos Salmos, nós estamos agora no Salmo número 36, e aqui nesse Salmo 36, que também foi escrito por Davi, a gente vê aqui de forma muito forte, muito contrastante, a diferença entre o homem ímpio, mau e perverso, e o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, em sua bondade e amor. Isso vai ficar muito claro para você se você ainda não leu o Salmo 36. E aqui, então, o primeiro versículo do Salmo 36 deixa evidente
esse lado perverso da humanidade que não crê em Deus. Diz assim: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Começa assim. Davi está falando para si mesmo. Há no meu íntimo, ou seja, há no meu coração uma certeza dada por Deus. Aqui a palavra oráculo tem a ver com uma mensagem de Deus ao seu coração, um recado, uma maneira de Deus falar ao coração dele. Há no meu coração uma palavra a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Uma pessoa ímpia, que é um termo muito forte, pesado, para você ter ideia do peso dessa palavra, ímpio é aquele que não tem piedade. Piedade não é uma questão de misericórdia, compaixão para com a pessoa carente e necessitada. Piedade, no sentido bíblico, é fé, é temor a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, que está sujeita e realiza a vontade de Deus. Uma pessoa impiedosa não é só uma pessoa má e perversa, mas é sobretudo uma pessoa que não tem temor a Deus. Ela não tem temor a Deus. E aí diz o texto: o ímpio, aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Mas é óbvio, se uma pessoa não crê em Deus, se a pessoa não tem valor, não demonstra valor à palavra de Deus, para ela é uma perda de tempo temer a Deus. Quantas pessoas não consideram perda de tempo parar para ler a Bíblia? Quantas pessoas consideram perda de tempo ir à igreja para cultuar e adorar o Senhor? Quantas pessoas consideram perda de tempo dobrar os joelhos em oração? Claro, não valoriza. Se eu não estou precisando de um alimento, para mim ele é sem valor. Não tem aquela história, chorar de barriga cheia? É aquela pessoa que está muito alimentada e rejeita o alimento que lhe é oferecido. Então a pessoa ímpia está cheia de si e então vazia de Deus. Para ela é perda de tempo, é inútil temer a Deus. Só que essa é a visão dele. Então Davi segue o Salmo descrevendo outros aspectos da vida de uma pessoa que não teme ao Senhor. Diz aqui no verso 2 do Salmo 36. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Ou seja, para o ímpio, ele se acha assim tão acima de tudo e de todos. Para ele, tudo que ele faz é bom. Para ele, tudo que ele realiza é o melhor. Então ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o pecado. Ele não acha que o que fez ou o que faz é errado ou foi errado. Ele não considera as suas palavras contra Deus e contra os servos de Deus como algo ruim. Ele está tão cheio de si, ele se acha tão superior que nem percebe o pecado no qual está mergulhado. E aí no verso 3 continua: as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Como a Bíblia descreve uma pessoa ímpia? As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, que a boca fala do que está cheio o coração. Se no coração, se no seu íntimo, a pessoa não teme a Deus, naturalmente desse coração brota palavra ou brotam palavras contra Deus, contra os servos de Deus, contra o próximo. Mesmo que o próximo não seja uma pessoa que demonstre amor a Deus. Na verdade, o ímpio é aquela pessoa que tem o seu olhar voltado para si mesmo. Então, da sua boca procede palavra maldosa e traiçoeira, diz o texto. A palavra maldosa aqui é o quê? É de falar mal, é da maledicência, é de fazer comentários indevidos, é de fazer calúnia e difamação. Palavras maldosas. Mas palavras traiçoeiras são palavras que trazem a mentira, o engano, para ludibriar, para esconder o erro, para maltratar, para realmente levar o outro ao prejuízo. E aí Davi continua, e aqui de forma mais particular, diz aqui no verso 4, até na sua cama planeja a maldade,
não há de bom no caminho, ou melhor, nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Veja só a que ponto chega a pessoa maldosa. Até na sua cama, no seu leito, planeja o mal. É aquela pessoa que dorme com a maldade e acorda com o pecado no seu coração. Dorme arquitetando, planejando no dia seguinte praticar o mal. Na sua cama, até na sua cama, planeja a maldade. Como assim, até na sua cama? Porque quando a pessoa vai dormir, é aquele momento de revisar a sua vida, de rever a sua vida, fazer a avaliação à luz da palavra de Deus. Como diz lá no o Salmo número 4, quando Davi disse, não fique irado, consulte o seu coração no travesseiro. Quantas vezes Davi, em outros salmos que vamos ler, ele fala que naquele momento de dormir, ele medita na palavra do Senhor. Então, até na sua cama, a pessoa maldosa planeja praticar a maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou. Quando a Bíblia fala no caminho que se entregou, ou seja, é alguém que se volta, é alguém que se dedica, que se empenha, que converge todo o seu potencial e todos os seus recursos, toda a sua inteligência para praticar o mal. E aí ele continua. Nesse texto ele fala, e ele nunca rejeita o mal. Uma pessoa que teme a Deus rejeita o que é mal. A pessoa que teme a Deus quer se manter distante do pecado. Mas a pessoa que não tem temor a Deus atrai o mal para si. E não só atrai o mal para si, mas vai em direção a ele. Escolhe o mal, escolhe o erro, escolhe o pecado. Então aqui nesses versos primeiro até o 4 ou o quarto do Salmo 36, Davi faz uma breve, mas forte descrição desse grupo de pessoas, desse número elevado de pessoas que realmente não temem a Deus. É uma descrição da maldade do homem ao extremo. Em contrapartida, o escritor do Salmo 36 começa a falar do Senhor, da palavra de Deus, do Senhor e do agir dele. Diz aqui no verso 5 do Salmo 36. O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. É estranho Davi falar isso, porque Deus está nos céus. Deus habita os céus eternos, porque Deus é eterno, logo a sua habitação, que são os céus, que o mundo não pode alcançar, que o telescópio que está em órbita na Terra não consegue enxergar, que é o mundo espiritual. Esse céu no qual Deus habita, Davi não é capaz de ver. Mas quando ele fala, o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, para quem está na Terra, o teto do céu, ou o firmamento, digamos assim, o teto da terra, o firmamento, que é essa parte da atmosfera, pois bem, é um lugar distante, é um lugar que o homem não alcança por meios próprios. Mas ainda que não alcance por meios próprios, ou seja, ele por si só, ele tem que criar meios para chegar, pois bem, até esse lugar tão alto, tão elevado, para falar da extensão e da grandeza do amor de Deus. O teu amor chega até os céus. Teu amor é grandiosíssimo, teu amor é pleno. E ele completa, a tua fidelidade até as nuvens. As nuvens não são alcançadas pela mão do homem. As nuvens, por mais que o homem suba na montanha mais alta, como o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, ele não chega até as nuvens. O amor de Deus e a fidelidade dele são realmente grandiosíssimos e realmente alcançam a todos. E aí ele completa ainda no Salmo 36, verso 6. A tua fidelidade é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Ele tinha falado do céu, ou dos céus e das nuvens. Mas quando ele fala da justiça, ele diz, a tua justiça é firme como as altas montanhas. Lembra do Salmo 126, que ainda vamos meditar? Diz assim,
Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. A justiça de Deus é forte, é segura, é firme, não se abala. Deus é justo, Deus é amor para com todos, mas também Deus é justo para com todos. E as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Você sabia que o lugar mais profundo do mar ou dos oceanos são as fossas marianas? As fossas marianas estão a mais de 11 quilômetros de profundidade, mais de 11 mil metros. Segundo os estudiosos, os oceanográficos, as fossas marianas são os lugares mais profundos da Terra. Pois bem, o do mar. Só que, segundo alguns estudiosos, o homem conhece mais o mundo fora da Terra, ou seja, o universo, do que a própria profundeza dos mares. E aí diz o texto: tu, Senhor, preservas, vou ler aqui novamente, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Não dá para você conhecer tudo sobre o mar. Então não dá para conhecer todas as decisões do Senhor. Isso quer dizer que você tem que viver crendo no amor de Deus, confiando na fidelidade dele, sabendo que ele é justo e que as decisões que ele toma realmente são verdadeiras. Então diz o texto, ainda no verso 6 do Salmo 36, tu, Senhor, preservas as tuas decisões, tu, Senhor, preservas tanto os homens como os animais. Aí diz ainda no verso 7, como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Que coisa maravilhosa! Enquanto que o homem mau dorme planejando em fazer maldade no dia seguinte, enquanto que o homem impiedoso não teme a Deus, diz que é inútil buscar o Senhor, enquanto que o homem mau tem prazer em fazer o outro sofrer, enquanto que o ímpio, da sua boca brotam palavras de maldade traiçoeiras, Deus age com amor, com graça, bondade e misericórdia. Por isso que no verso 7 do Salmo 36 diz assim, como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Ou seja, o homem ímpio fez as suas escolhas e faz as suas escolhas de acordo com a incredulidade do seu coração, se afastando de Deus. Porém, o homem que teme a Deus e que confia no Senhor, sob as sombras das asas do Senhor, encontra refúgio. Veja só que diferença. E ele continua no verso 8 do Salmo 36. Eles, os que confiam no Senhor, se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber no teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da luz. Graças à tua luz, vemos a luz. Só no versículo 9 do Salmo 36, Davi fala de 3 verdades muito interessantes. Pois em ti está a fonte da vida. O ímpio é uma fonte de maldade, de amargura e de desejo do mal na vida do outro, até mesmo para tirar-lhe a vida. Ao contrário, Deus é a fonte de vida. Jesus diz lá sobre si mesmo, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio trazer a vida. Ele falou em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, enviado por Deus para dar vida a muitos. Ele disse em João capítulo 10, versículo 11, eu vim para que tenham vida e vida o verso 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E no verso 11, porque o bom pastor dá a sua vida pelas as suas ovelhas. Cristo veio trazer vida. Cristo veio trazer esperança para você, para mim e para todos nós. No verso 9, então ele fala, pois em ti está a fonte da vida. E ele então completa, graças à tua luz, vemos a luz. A luz que nós vemos agora, que você está me vendo por meio dessa luz, é uma luz artificial. É uma luz que ela existe porque tem uma energia elétrica
que faz com que ela venha a ser incandescida ou acesa para que você possa me ver. Aqui do meu lado tem uma outra fonte de luz menor. Eu vou apagá-la por alguns instantes e você vai perceber a diferença que ela faz. Então perceba o seguinte, percebeu a diferença? Pois bem, essa luz que você e eu usamos é uma luz finita, é uma luz que precisa ser reposta. Não é uma luz que seja perene, é uma luz que precisa buscar ou ter a sua renovação. Ela precisa de uma fonte externa para ter o seu funcionamento. A luz que vem de Deus é eterna. Graças à tua luz. É uma luz que expressa a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá consigo ou em si a luz do mundo, a luz da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Jesus é a luz. E Deus clareia a nossa visão, Deus clareia o nosso entendimento pelo Espírito Santo para nós entendermos a palavra que nos foi revelada. Lembra de Atos capítulo 9? A Bíblia fala, já citei isso, vou repetir. Atos 9, a Bíblia fala que Paulo, chamado ainda Saulo, que era um nome aramaico ou hebraico, Saul em hebraico, Saulo em aramaico. Então Saulo está indo a Damasco para prender os cristãos. Ele vai acompanhado de algumas pessoas que concordam com aquela prática. Ele tem em suas mãos documentos que lhe dão autoridade, dada pelos escribas e fariseus, para prender os cristãos que estão em Damasco. Ao meio-dia, para ficar muito claro isso, ao meio-dia, e lá no Oriente Médio é muito quente, e ao meio-dia o sol está torrando, como fala o nordestino. Pois bem, ao meio-dia brilhou uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. E ele caiu prostrado e ouviu uma voz que dizia em aramaico, ou em hebraico: Saul, Saul, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E aí diz a Bíblia que Paulo caiu cego, ficou 3 dias cego. Quando foi ao 3º dia, ele foi batizado no nome de Jesus e as escamas caíram dos seus olhos, de modo que ele passou a ver tudo pela ótica de Deus. Percebeu isso? Ele deixa de perseguir os cristãos, ele passa a ser testemunha de Jesus, ele prega em Damasco, é rejeitado em Damasco, vai para Jerusalém, ele é rejeitado pelos judeus não crentes, ele é motivo de desconfiança pelos judeus crentes, e aí Barnabé o leva a Antioquia, ele é discipulado, então ele passa a ver o mundo pela ótica de Jesus. Na tua luz, ou melhor, graças à tua luz, vemos a luz. Só Jesus abre os nossos olhos, tira as escamas da cegueira espiritual e nos faz ver a obra de Deus. Lá em Atos, ou melhor, em João capítulo 9, a Bíblia fala que Cristo curou um cego de nascença. O homem nascera cego, tinha 40 anos de idade, se converteu ao Senhor. E aí quando ele é questionado sobre o milagre, ele fala: não sei quem me curou. Ele não tinha muitas informações sobre Jesus, mas ele fala: eu só digo uma coisa, eu era cego, agora vejo. Eu sei quem eu era e agora sei quem eu sou. Eu sei como eu estava, agora eu sei como eu estou. E quem fez toda essa mudança foi Jesus. E quando Jesus é questionado por aqueles que questionaram ainda o ex-cego, Cristo falou para eles: se vocês não tivessem dito o que disseram, vocês não teriam desculpas. Mas agora que vocês dizem que veio, na verdade vocês são cegos, porque não estão vendo o que de fato está patente. Eles não viram em Jesus que Jesus é o Filho de Deus e que tem todo o poder para fazer o impossível. Por isso que aos olhos de Jesus eles eram cegos, porque não viram, não creram na graça de Deus em Cristo Jesus. E então, diz o texto aqui no Salmo 36, na parte final desse salmo, aqui no verso 10 em diante: estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Novamente, Davi faz o contraste entre os que não criam em Deus e os que criam nele.
E para os que criam em Deus, ele faz esse pedido ao Senhor: estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. E então Davi finaliza o Salmo 36, falando contra os incrédulos. Diz assim: não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Esse é um dos poucos salmos escritos por Davi que termina com um lamento. Um lamento não no sentido de ele estar triste, mas um lamento quanto ao resultado. Ele começa falando dos ímpios e termina falando deles, dizendo: lá estão os malfeitores, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Lá estão os malfeitores caídos. Quem se levanta, batendo no peito, com orgulho e presunção, dizendo que não crê em Deus, no final será prostrado, sem ter condições de se levantar. E então, meu querido, a escolha de cada um de nós, que você escolha crer em Jesus, confiar em Deus e viver pela palavra dele. Jesus, que é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.